Every little comment, every small Cada setback. pequeno comentário, cada pequeno revés, se tudo isso te atinge, você está entregando seu poder. A verdade é que as pessoas mais inabaláveis não têm menos problemas. Elas apenas dominaram como reagem. Imagine caminhar pela vida imperturbável, sem mais pensar demais, sem mais explosões emocionais, apenas controle completo. Neste vídeo, vou te ensinar como treinar sua mente para agir como se nada te incomodasse, para que você pare de se sentir preso por suas emoções e comece a possuí-las. Porque uma vez que você dominar essa habilidade, nada e ninguém jamais terá controle sobre você novamente. 1. Dominar a mentalidade de que nada me incomoda. A vida é cheia de ruído, opiniões das pessoas, frustrações diárias, contratempos inesperados. O mundo é implacável em sua capacidade de lançar distrações, críticas e obstáculos em seu caminho. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira força vem de dominar a arte da indiferença? Imagine caminhar por uma tempestade sem hesitar, sem perder a compostura. É isso que significa agir como se nada te incomodasse. A chave é aprender a separar suas emoções de circunstâncias externas. Quando você permite que eventos externos ditem seu humor, você se torna um fantoche de forças além do seu controle. Mas quando você treina sua mente para permanecer imóvel, você se torna o mestre do seu destino. O mundo respeita aqueles que permanecem calmos no caos, que não desmoronam sob pressão. Quando você incorpora essa mentalidade, você comanda a autoridade sem dizer uma palavra. Você se move pela vida com poder, com presença, com confiança inabalável. Pense nos indivíduos mais influentes da história. Eles não foram aqueles que reagiram impulsivamente a cada ofensa, cada crítica. Em vez disso, eles se moviam com um ar de controle, como se soubessem algo que o resto do mundo não sabia. Sua força não estava em sua capacidade de discutir ou revidar, mas em sua capacidade de permanecer inafetados. Este é o verdadeiro poder da indiferença. Considere a filosofia encontrada na literatura de autodomínio e sucesso. A lição mais poderosa é que o pensamento precede a ação. O que você pensa, você se torna. Se você constantemente reage emocionalmente ao mundo, você entrega seu poder. Mas se você cultiva uma mentalidade inabalável, o mundo se dobra à sua vontade. Aqueles que alcançam grandes coisas na vida entendem este princípio. Controle a mente e você controla sua realidade. Imagine um cenário onde alguém te insulta em público. A resposta natural para a maioria é raiva, retaliação ou autodefesa. Mas o que acontece quando você simplesmente sorri e vai embora? Você rouba do instigador seu poder. Ele esperava uma reação e, quando não a obtém, fica perturbado. Você, por outro lado, vai embora mais forte, intocado, invicto. Esta é a dominação silenciosa que poucos entendem, mas todos admiram. O mesmo se aplica a falhas e contratempos. Quando confrontados com rejeição ou derrota, a maioria das pessoas deixa suas emoções tomarem conta. Elas se afogam na frustração, perdendo dias, semanas ou até anos lamentando o que deu errado. Mas aqueles que entendem o poder da indiferença veem o fracasso como nada mais que dados, uma experiência de aprendizado, um ajuste, um degrau. Eles não internalizam o fracasso, eles observam, adaptam e seguem em frente. Como você cultiva esse nível de controle? Começa com o treinamento da sua mente, prática diária, o hábito de pausar antes de reagir. Pergunte-se: essa situação realmente afeta meus objetivos de longo prazo? Minha reação é necessária ou estou entregando meu poder? Ao consistentemente escolher a não reação, você constrói uma armadura que te protege das trivialidades da vida. Outro elemento crucial é a visualização. Veja-se como alguém que se move pela vida inafetado. Imagine uma versão de você que não se abala com insultos, que não desmorona sob pressão. Quando você reforça essa imagem em sua mente, ela se torna sua realidade. A mente é poderosa, e o que você repetidamente visualiza, você se torna. Deixe as pessoas se perguntarem por que você não está abalado. Deixe-as questionarem como você se mantém composto. Porque quando você mostra que nada te incomoda,
você domina o jogo. Você se torna um enigma, alguém que as pessoas admiram, mas nunca conseguem decifrar completamente. E nesse mistério reside sua força. O verdadeiro poder não é sobre dominação ou agressão, é sobre presença. Uma presença tão forte que não precisa se provar. Uma presença que comanda respeito através do silêncio, através de um estado de espírito inabalável. Domine isso e você domina a vida. Para se manter inabalável, pense nas pessoas mais fortes que você conhece. Elas não reagem impulsivamente. Elas não deixam as emoções ditarem suas ações. Elas pausam, avaliam, respondem com intenção. Isso não é porque elas não têm emoções, mas porque elas as dominaram. Desapego emocional não é sobre suprimir sentimentos, é sobre controlá-los. Imagine esta cena. Você está em uma discussão acalorada e a outra pessoa está tentando te provocar. Você reage? Você deixa as palavras dela controlarem suas emoções? Ou você sorri, inafetado, sabendo que as palavras dela não têm peso, a menos que você lhes dê poder? Desapego emocional é sobre se recusar a entregar sua paz a forças externas. É sobre entender que seu mundo interior é sagrado, intocável. Quando você adota essa abordagem, o estresse diminui, a clareza aumenta e os desafios da vida se tornam meros quebra-cabeças para resolver, não batalhas para lutar. Pense no princípio de que os pensamentos moldam a realidade. O que você foca, você atrai. Quando você permite que eventos externos ditem seu estado de espírito, você se torna um escravo das circunstâncias. Mas quando você assume o controle de seus pensamentos e emoções, você se torna o arquiteto do seu próprio destino. Considere a história de um homem que perdeu tudo. Seus negócios faliram, seus investimentos desmoronaram e ele ficou sem nada. A maioria se afogaria no desespero, mas não ele. Em vez disso, ele viu o fracasso como uma lição, não uma tragédia. Ele entendeu que sua mente era seu maior trunfo e nenhuma perda externa poderia tirar isso dele. Com essa mentalidade, ele reconstruiu tudo, mais forte do que antes. Este é o poder do desapego. Quando você para de se identificar com falhas ou contratempos, você se liberta para se elevar acima deles. Uma das principais razões pelas quais as pessoas não conseguem alcançar seus objetivos é a turbulência emocional. Elas deixam o medo, a dúvida e a frustração controlá-las. Elas começam com ambição, mas desistem no momento em que surgem desafios. Mas aqueles que dominam o desapego entendem que as emoções são apenas sensações passageiras. Eles não permitem que sentimentos temporários desviem seus objetivos de longo prazo. Eles persistem porque treinaram suas mentes para ver obstáculos como degraus, em vez de barreiras. Treinar-se para ser emocionalmente desapegado não significa que você se torna frio ou indiferente. Significa que você não permite mais que forças externas ditem seu estado interno. Você pode experimentar alegria, tristeza e excitação, mas permanece no controle. Suas emoções servem a você, não o contrário. Para desenvolver essa mentalidade, pratique afastar-se emocionalmente situações carregadas. Da próxima vez que alguém te insultar, pause em vez de reagir. Observe seus sentimentos. Pergunte-se: isso afeta minha vida de alguma forma significativa? Quase sempre a resposta é não. Ao escolher não reagir, você tira o poder deles sobre você. O desapego também vem de ter um propósito claro. Quando você tem uma visão forte, distrações triviais não te abalam mais. Seu foco se torna inabalável porque você entende que sua energia é muito valiosa para desperdiçar em coisas que não te servem. O mundo pertence àqueles que se dominam. Quanto mais você cultiva o controle emocional, mais imparável você se torna. Enquanto outros entram em pânico, você permanece calmo. Enquanto outros reagem, você responde e, ao fazê-lo, você ganha uma vantagem que poucos terão. A verdadeira força não é sobre dominação física ou demonstrações ruidosas de poder, é sobre ter uma presença inabalável, uma que comanda respeito sem exigi-lo. Quando você dominar a arte do desapego emocional, você não apenas navega pela vida, você a controla. 3.
Indiferença consciente é uma superpotência, onde condicionados a acreditar que devemos nos importar com tudo, opiniões das pessoas, sua validação, seus julgamentos. A sociedade nos ensina que nosso valor é medido pelo quanto investimos nos pensamentos e expectativas dos outros. Mas a verdadeira liberdade vem quando você percebe que a maioria das coisas simplesmente não importa. Da próxima vez que você se pegar pensando demais, pergunte-se: isso importará em 5 anos? Se não, deixe ir. A maior parte do que nos perturba, críticas, contratempos temporários, constrangimentos passageiros, se torna insignificante com o tempo. No entanto, permitimos que consumam nossos pensamentos, ditem nossas emoções e controlem nossas ações. É por isso que dominar a indiferença é a chave para recuperar seu poder. Indiferença não significa apatia, significa priorização. Significa reconhecer que sua energia é finita e escolher investi-la no que realmente merece seu foco. Nem toda batalha vale a pena lutar, nem toda opinião vale a pena considerar. Quando você para de reagir a cada pequena inconveniência, você recupera o controle. Você passa de ser emocionalmente reativo a ser estrategicamente responsivo, e essa mudança muda tudo. Pense nas pessoas que você mais admira. Elas não são as que buscam desesperadamente aprovação ou reagem emocionalmente a cada desafio. São aquelas que permanecem firmes, inabaláveis pelo ruído do mundo. Elas sabem quem são e, por causa disso, não podem ser facilmente manipuladas ou influenciadas. Quando você adota essa mentalidade, algo notável acontece. As pessoas começam a te respeitar mais, não porque você busca sua validação, mas porque elas te veem como alguém que não pode ser movido. Em um mundo onde a maioria está desesperada para se encaixar, para ser gostada, para se conformar, aquela que permanece firme em seu próprio valor possui o verdadeiro poder. Considere um cenário onde alguém te critica injustamente. Os fracos de espírito reagem imediatamente, defendendo-se, explicando demais ou retaliando. Os fortes, no entanto, permanecem calmos. Eles entendem que as palavras só têm poder se eles permitirem. Ao não reagir, eles mantêm o controle, não apenas da situação, mas de si mesmos. E esse autorrespeito comanda mais respeito do que qualquer explosão jamais poderia. O mesmo princípio se aplica ao sucesso. Aqueles que alcançam a grandeza não são aqueles que desperdiçam sua energia em preocupações triviais. Eles estão totalmente focados em seus objetivos, recusando-se a serem distraídos por dramas mesquinhos ou julgamentos externos. Eles operam com clareza, sabendo que cada momento gasto se preocupando com coisas irrelevantes é um momento roubado de seu progresso. Então, como você cultiva esse nível de indiferença? Comece avaliando suas reações. Da próxima vez que sentir raiva, frustração ou ansiedade surgindo por algo menor, pause, pergunte-se: isso vale a minha energia? Quase sempre a resposta será não. Treine-se para deixar ir o que não te serve. Outra prática poderosa é definir prioridades claras. Defina o que realmente importa em sua vida, seu propósito, seu crescimento, sua paz de espírito. Quando você tem uma base forte de autoestima, as opiniões e julgamentos dos outros perdem seu controle sobre você. Você se torna intocável, não porque não se importa com nada, mas porque se importa profundamente com as coisas certas. Este é o segredo que a maioria nunca percebe. O verdadeiro poder não reside em buscar a aprovação, mas em ser imperturbável pela rejeição. É encontrado na capacidade de se afastar do que te drena, de se elevar acima de conflitos mesquinhos e de permanecer focado em um mundo cheio de distração. No final, não se trata de se importar menos, trata-se de se importar sabiamente. Trata-se de escolher onde direcionar sua energia e se recusar a desperdiçá-la no que não merece sua atenção. Porque quando você dominar a arte da indiferença, você não apenas sobrevive, você prospera. E em um mundo onde todos estão excessivamente preocupados em agradar os outros, aquele que permanece firme em seu próprio valor sempre se elevará acima do resto. Ou pare de buscar aprovação. Buscar aprovação
é uma armadilha. Coloca sua felicidade nas mãos dos outros, tornando você dependente de sua validação. A realidade é que a opinião de ninguém sobre você deve superar a sua própria. No momento em que você dá a outra pessoa o poder de definir seu valor, você perde o controle sobre sua própria vida. A verdadeira confiança não é dada, é construída através da autossuficiência, através de saber que você não precisa da permissão de ninguém para ser você mesmo. Pense nos indivíduos mais magnéticos que você já encontrou. Eles não imploram por aprovação. Eles não se diminuem para se encaixar. Eles assumem quem são, com falhas e admiração. E é isso que os torna poderosos. Seu poder reside em seu senso inabalável de si mesmos. Enquanto outros buscam validação, eles seguem seu próprio caminho, sem pedir desculpas e com propósito. A necessidade de aprovação está enraizada no medo. Medo da rejeição, medo do julgamento, medo de ficar sozinho. Mas aqui está a verdade. Quanto mais você busca a aprovação, mais você entrega seu poder. Você se torna um prisioneiro de expectativas, curvando-se e contorcendo-se para se encaixar em moldes projetados por outros. E ao fazê-lo, você se trai. A liberdade vem quando você libera a necessidade de ser gostado por todos. É uma ilusão pensar que a aprovação universal é possível. Não importa o que você faça, alguém sempre terá algo a dizer. Alguns te admirarão, outros te criticarão e muitos não se importarão. Então, por que desperdiçar sua energia tentando agradar a todos? Considere as pessoas que mudam o mundo. Líderes, inovadores, criadores. Eles não estão preocupados em se encaixar. Eles são movidos por visão, por propósito, pelo fogo interior. Eles enfrentam críticas, mas permanecem inabaláveis. Sua confiança é construída em algo muito mais forte do que a opinião pública. É construída na autoconfiança, e é isso que os torna imparáveis. Se você quer se libertar da armadilha da aprovação, comece perguntando-se cuja opinião realmente importa. Quase sempre, as vozes mais altas são de aqueles que não trilham seu caminho, que não entendem sua jornada. As palavras deles não têm peso real, a menos que você permita. Outro passo crucial é aprender a se validar. Reconheça seu próprio progresso. Celebre suas vitórias, grandes ou pequenas. Quando você começa a reconhecer seu próprio valor, a aprovação externa se torna irrelevante. Você não precisa mais de aplausos para se sentir digno. Você simplesmente sabe que é. Desapegar-se da validação não significa tornar-se arrogante ou desdenhoso. Significa permanecer firme em quem você é. Significa respeitar suas próprias decisões, sua própria jornada e se recusar a deixar que outros ditem seu caminho. Significa entender que seu valor não é algo a ser negociado ou debatido. O momento em que você para de buscar validação é o momento em que você começa a viver livremente. Você não filtra mais suas palavras, suas ações ou seus sonhos através das lentes das expectativas dos outros. Você se move pela vida com autenticidade, com ousadia, com um senso de propósito que não pode ser abalado. Nem todos te entenderão, nem todos te apoiarão e tudo bem. Aqueles que importam te respeitarão, não porque você busca sua aprovação, mas porque você não precisa dela. Então, escolha a si mesmo. Permaneça firme em suas crenças, em seus valores, em sua visão. Deixe de lado a necessidade de validação externa e abrace o poder da autoaceitação. Porque uma vez que você fizer isso, você se torna intocável. Não porque você tenha a aprovação de todos, mas porque você não precisa mais dela. 5. Lidar com críticas. A crítica é inevitável, mas como você a lida define sua força. A maioria das pessoas desmorona ao primeiro sinal de desaprovação. Elas levam cada comentário ao coração, permitindo que ele molde sua autoidentidade, dite suas ações e enfraqueça sua determinação. Mas por quê? Críticas nada mais são do que palavras, opiniões e perspectivas, que muitas vezes vêm de pessoas que nem entendem sua jornada. A realidade é que a crítica só tem tanto poder quanto você lhe dá. Quando você reage emocionalmente, você permite que ela te controle. Quando você a filtra pela lógica, você permanece no controle.
Os indivíduos mais fortes não deixam a crítica abalá-los. Eles a avaliam com a mente clara, pegam o que é útil e descartam o resto. Sem emoção desnecessária, sem reação exagerada, apenas atenção seletiva ao que realmente importa. A principal lição: filtre a crítica pela lógica, não pela emoção. Guarde o que te serve, ignore o que não serve e nunca deixe a opinião de alguém perturbar sua paz. Existem dois tipos de crítica: construtiva e destrutiva. A crítica construtiva é valiosa, te ajuda a melhorar. Vem de pessoas que têm experiência, conhecimento e um desejo genuíno de te ver crescer. Este é o tipo de feedback que você deve acolher. A crítica destrutiva, no entanto, é projetada para te derrubar. Muitas vezes surge de ciúme, insegurança ou falta de compreensão. Essas opiniões são insignificantes, a menos que você cometa o erro de internalizá-las. Imagine um escultor trabalhando em uma obra-prima. Enquanto ele esculpe, as pessoas param para observar. Alguns admiram seu trabalho, alguns oferecem sugestões úteis e outros zombam de seus esforços. O escultor abandona sua visão por causa de algumas vozes negativas? Não, ele continua, guiado por sua visão interior, filtrando o ruído. É assim que você deve abordar a crítica. Quando alguém te critica, pergunte-se: essa pessoa tem a experiência ou a credibilidade para me julgar? Se sim, considere suas palavras. Se não, siga em frente. Nem todas as vozes merecem sua atenção. A maioria das críticas vem de pessoas que nunca fizeram o que você está fazendo. Suas palavras são reflexos de suas próprias limitações, não das suas. A crítica é um teste de resiliência emocional. Indivíduos fracos de espírito reagem impulsivamente, ficam na defensiva, discutem ou recuam para a insegurança. Os fortes permanecem imperturbáveis, reconhecem a crítica, a processam, mas nunca permitem que ela perturbe sua paz interior. Quando você responde à crítica com calma e indiferença, você mostra ao mundo que sua confiança é inabalável. Considere as grandes mentes da história: visionários, criadores e líderes. Cada um deles enfrentou crítica implacável. Suas ideias foram duvidadas, suas decisões questionadas, mas eles seguiram em frente, recusando-se a deixar que o ruído externo os detivesse. Sua capacidade de permanecer firmes diante da dúvida é o que os diferenciou. Eles entenderam que a crítica, muitas vezes, é o preço do progresso. Se você quer desenvolver essa mentalidade, pratique o desapego. Da próxima vez que alguém te criticar, pause, não reaja imediatamente. Em vez disso, analise. Há valor em suas palavras? Se sim, aprenda com isso. Se não, descarte. Quando você dominar esse hábito, você se liberta do fardo emocional de buscar aprovação. Outra abordagem poderosa é a autoconvicção. Quando você realmente acredita em seu interior, opiniões externas perdem seu controle sobre você. A confiança vem de dentro, não da aprovação ou desaprovação dos outros. No momento em que você percebe isso, você se torna imune à crítica superficial. O mundo sempre terá algo a dizer. Alguns te elogiarão, outros duvidarão de você. Mas no final, a única opinião que realmente importa é a sua. O verdadeiro poder reside na capacidade de ouvir a crítica, avaliá-la racionalmente e seguir em frente sem perder o foco. Então, da próxima vez que alguém te criticar, lembre-se, é apenas ruído. Aprenda com isso se necessário, mas nunca deixe que isso te defina. As pessoas mais fortes não temem a crítica, elas a usam sabiamente ou a ignoram completamente. 6. Mantenha a compostura sob pressão. A pressão expõe as pessoas. Algumas quebram, algumas se dobram, mas os fortes permanecem inabaláveis. Por quê? Porque preparam suas mentes antes da tempestade chegar. Eles entendem que a pressão não é uma anomalia, é uma certeza. E quando você espera desafios, você para de se surpreender com eles. O segredo é se desapegar da necessidade de controle. Entenda isto. Nem tudo sairá como planejado. Pessoas te decepcionarão. Obstáculos aparecerão. Contratempos inesperados virão.
Mas você não reage emocionalmente. Você responde com estratégia, com calma calculada. A maioria das pessoas sucumbe à pressão porque resiste à realidade. Elas esperam que tudo seja suave, previsível e ao seu alcance. E quando a vida prova o contrário, elas entram em pânico, reclamam, congelam. Mas aqueles que se treinam para abraçar a incerteza, eles se adaptam, movem-se com o caos, não contra ele. Pense em um guerreiro experiente. Ele não entra em batalha esperando uma luta fácil. Ele espera resistência, emboscadas e ameaças imprevistas. No entanto, ele permanece composto. Por quê? Porque ele já aceitou a realidade do conflito. Ele não desperdiça energia desejando facilidade. Em vez disso, ele se concentra na execução. Você deve adotar a mesma mentalidade. O mundo te testará, jogará estresse, fracasso e dúvida em seu caminho. Mas se você treinou a si mesmo para ser composto sob pressão, nada te abalará. Enquanto outros se debatem em pânico, você se moverá com precisão. Você não reagirá, você responderá. Há poder em dominar o controle, não sobre eventos externos, mas sobre si mesmo. Quando você não precisa mais que as coisas saiam perfeitamente, você se torna imparável. Quando você entende que a pressão é inevitável, você para de temê-la. Em vez disso, você a vê pelo que ela realmente é, uma oportunidade de refinar sua compostura. Pense nos maiores líderes, nos indivíduos mais inabaláveis. Eles não hesitam no caos, não desmoronam quando as coisas dão errado. Em vez disso, eles exalam calma, certeza e controle. É isso que os destaca. As pessoas olham para eles e se perguntam: como nada os afeta? Como eles permanecem tão compostos enquanto outros desmoronam? É porque eles treinaram suas mentes para esperar dificuldades. Eles ensaiaram suas reações antes que o teste sequer chegasse. Eles entendem que as emoções obscurecem o julgamento e, portanto, se desapegam de sentimentos desnecessários. Eles priorizam a lógica sobre o pânico e, ao fazê-lo, mantêm uma vantagem que a maioria nunca terá. Para construir esse nível de controle, comece mudando sua perspectiva sobre a pressão. Veja-a como um jogo, um teste de sua disciplina. Quando confrontado com o estresse, desafie-se a permanecer composto. Observe suas emoções sem deixá-las ditar suas ações. Quanto mais você pratica, mais natural se torna. Outra prática essencial é a preparação. Os indivíduos mais fortes não esperam a pressão chegar. Eles treinam para ela. Ensaiam mentalmente os piores cenários. Condicionam suas mentes a permanecerem firmes sob estresse. Quando você faz isso, nada te pega desprevenido. Você se torna um estrategista, não um reator. A maioria das pessoas passa pela vida despreparada, confiando na esperança em vez da disciplina. Elas esperam que as coisas funcionem a seu favor e, quando não funcionam, elas desmoronam. Mas aqueles que treinam suas mentes para a adversidade não quebram, não se dobram, permanecem firmes, inafetados. Então, da próxima vez que a pressão aumentar, lembre-se: este é meu teste, meu momento de provar controle. Enquanto outros entram em pânico, você respirará. Enquanto outros reagem, você calculará. E quando a tempestade passar, você ainda estará de pé, intocado, inabalável, inquebrável. 7. Diga adeus ao que você não pode controlar. O sofrimento muitas vezes vem do apego a resultados, a expectativas, a coisas fora do nosso controle. Agarramos com força ao que pensamos que deveria acontecer, a como acreditamos que a vida deveria se desenrolar. E quando a realidade não se alinha aos nossos desejos, sentimos dor. Mas a verdadeira força mental reside em deixar ir. Imagine um rio. A água flui ao redor dos obstáculos, nunca resistindo, nunca lutando. Ela não exige que as rochas saiam do seu caminho, nem para de fluir quando encontra resistência, ela se adapta. É assim que você deve abordar a vida. Algumas coisas acontecerão, independentemente do quanto você se preocupe com elas. A oferta de emprego que nunca chegou, a pessoa que se foi, o revés que você não antecipou. Você pode resistir e sofrer, ou pode se adaptar e seguir em frente.
A escolha é sempre sua. Deixar ir não é desistir. É mudar seu foco para o que você pode controlar. Apegar-se a expectativas te torna frágil, te mantém preso em um ciclo de frustração, revivendo eventos passados, questionando o que poderia ter sido diferente. Mas quando você abraça a realidade de que algumas coisas estão além da sua influência, você se liberta do sofrimento desnecessário. Pense nas pessoas mais fortes que você conhece. Elas não são as que lutam contra o inevitável, são as que permanecem calmas diante da incerteza. Elas dominaram o desapego, não da vida, mas da ilusão de controle. Elas entendem que a vida é imprevisível e que a paz vem de fluir com ela, não contra ela. A maioria das pessoas gasta sua energia tentando forçar resultados. Elas prendem sua felicidade a resultados específicos. Se as coisas saem como planejado, elas se sentem satisfeitas. Caso contrário, desmoronam. Esta é uma maneira fraca de viver. A força vem de ser adaptável. Quando você se desapega de expectativas rígidas, você desenvolve uma resiliência que te torna imparável. Nenhum evento, nenhuma decepção, nenhum revés pode te quebrar. A chave para deixar ir é a consciência. Da próxima vez que você se pegar segurando algo com muita força, um resultado, uma pessoa, uma expectativa, pause, pergunte-se: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, solte. Não desperdice sua energia no que você não pode mudar. Em vez disso, redirecione-a para algo que te impulsiona para frente. O desapego é uma habilidade, requer prática. Comece pequeno, deixe ir pequenas frustrações. A fila longa na loja, o trânsito lento, a mudança inesperada de planos. Observe como é libertador não reagir, não permitir que circunstâncias externas ditem seu humor. Com o tempo, aplique essa mentalidade a desafios maiores. Alguns podem confundir desapego com indiferença, mas não são a mesma coisa. Indiferença é apatia, uma recusa a se envolver com a vida. Desapego, por outro lado, é um profundo entendimento de que, embora você possa participar da vida plenamente, você não precisa ser governado por suas incertezas. Você pode se importar profundamente com seus objetivos, relacionamentos e experiências, mas você não precisa sofrer quando as coisas não saem como esperado. No momento em que você escolhe deixar ir o que não pode controlar, você se torna intocável. Você caminha pela vida com uma sensação de paz que os outros admiram, mas não conseguem entender. Enquanto eles estão consumidos pela frustração e decepção, você permanece firme, inabalável. Eles se perguntam como você faz isso, porque nada parece perturbar sua compostura. A verdade é que você simplesmente dominou a arte de deixar ir. Então, pare de resistir. Aceite o que é. Adapte-se ao que vier e, acima de tudo, lembre-se: as mentes mais fortes não se agarram, elas fluem. Assim como o rio, elas avançam, intocadas pelos obstáculos em seu caminho. 8. Silêncio é o derradeiro golpe de poder. Em um mundo obcecado por ruído, o silêncio é uma arma. A maioria das pessoas fala para preencher o espaço, para obter validação, para provar algo. Mas os indivíduos mais poderosos não falam desnecessariamente. Eles ouvem, observam, calculam e, quando finalmente falam, cada palavra tem peso. O silêncio deixa as pessoas desconfortáveis, as força a duvidar de si mesmas, a analisar seus pensamentos, a se perguntar o que você está pensando. Em uma conversa, quem fala menos tem mais controle. As palavras revelam, mas o silêncio oculta. Quando você dominar a arte do silêncio, você muda as dinâmicas de poder a seu favor. Você ganha controle sobre conversas, sobre situações, sobre como as pessoas te percebem. A maioria das pessoas se sente desconfortável com o silêncio. Elas se apressam em preenchê-lo com explicações, justificativas, palavras desnecessárias. Mas quando você se contém, você força os outros a se revelarem. Quanto mais eles falam, mais expõem seus pensamentos, suas inseguranças, suas intenções. Enquanto isso, você permanece um mistério, e nesse mistério reside o poder. Imagine estar em uma negociação.
A pessoa do outro lado apresenta uma oferta e espera uma resposta imediata. Mas, em vez de reagir, você pausa. Você deixa o silêncio se estender. Quanto mais você espera, mais inquietos eles ficam. Eles começam a duvidar, preenchem o silêncio com melhores termos, com concessões, com desespero. Por quê? Porque o silêncio cria tensão e a tensão cria vantagem. O mesmo princípio se aplica em interações cotidianas. Da próxima vez que alguém te insultar, fique em silêncio. A maioria das pessoas espera uma reação: raiva, defesa, retaliação. Quando você não dá nada, elas perdem poder sobre você. Elas começam a se perguntar se suas palavras tiveram algum efeito. Começam a se sentir tolas. Seu silêncio as força a lidar com suas próprias emoções, em vez de se alimentarem das suas. O silêncio também é uma ferramenta de observação. Quando você fala menos, você percebe mais. Você vê a hesitação na voz de alguém, a mudança nervosa em sua postura, a contradição em suas palavras. A maioria das pessoas perde essas pistas porque está muito ocupada falando. Mas quando você dominar o silêncio, você se torna um estrategista. Você coleta informações sem revelar nada em troca. Há uma razão pela qual as figuras mais influentes do mundo não são as mais barulhentas na sala. São aquelas que escolhem suas palavras com precisão. Elas não desperdiçam energia em conversas sem sentido. Elas entendem que falar menos não significa saber menos. Pelo contrário, significa saber mais. Se você quer cultivar poder através do silêncio, comece praticando a restrição. Da próxima vez que estiver em uma conversa, pause antes de falar. Observe a sala. Ouça mais do que fale. Deixe os outros se revelarem primeiro. Quanto menos você disser, mais as pessoas se inclinarão quando você finalmente falar. Outra maneira de aproveitar o silêncio é abraçá-lo em momentos de grande emoção. Quando estiver com raiva, fique em silêncio. Quando for insultado, fique em silêncio. Quando alguém exigir uma resposta imediata, atrase-a. A capacidade de controlar sua fala em situações intensas é a demonstração máxima de disciplina. E disciplina comanda respeito. Pessoas poderosas não são reativas. Não deixam as emoções ditarem suas palavras. Elas entendem que o silêncio pode ser uma resposta em si. Uma pausa pode dizer mais do que uma frase. Um momento de silêncio pode mudar toda uma interação. Da próxima vez que estiver em uma situação onde alguém espera que você reaja, não o faça. Fique em silêncio, deixe-os se perguntarem, deixe-os se revelarem e observe como o poder muda a seu favor. Em um mundo onde todos estão desesperados para serem ouvidos, aquele que fala menos frequentemente detém a maior influência. Domine o silêncio e você domina o controle. 9. Treine-se para permanecer calmo. Não importa o que aconteça. Sua mente é seu campo de batalha. Os pensamentos que você permite entrar determinarão se você vence ou perde. Cada dúvida, cada medo, cada hesitação, estes são inimigos que devem ser conquistados. Os indivíduos mais fortes não são aqueles que nunca experimentam pensamentos negativos, mas aqueles que se recusam a ser controlados por eles. Para treinar uma mente inabalável, você deve construir hábitos mentais. Gratidão para combater a negatividade, disciplina para superar a preguiça, desapego para eliminar o sofrimento. Assim como o corpo se torna mais forte através da resistência repetida, a mente se torna resiliente através do treinamento diário. Você não pode esperar que a força mental apareça em momentos de crise se você não se condicionou para isso. Todos os dias, você deve se treinar para ser imperturbável, para pausar antes de reagir, para respirar antes de responder. A maioria das pessoas é escrava de suas emoções, reagindo impulsivamente, agindo por medo, rendendo-se à frustração. Mas aqueles que controlam suas mentes, eles controlam tudo. É assim que os guerreiros pensam, é assim que os líderes operam. Eles não permitem que distrações, decepções ou insultos os abalem. Eles se movem pela vida com um senso de propósito, uma calma profunda que os outros não conseguem compreender. E por causa disso, eles se tornam inquebráveis. Entenda isto. A força mental
É construída nos pequenos momentos cotidianos. Está em acordar cedo, quando você preferiria dormir. Está em escolher ficar em silêncio, quando você poderia discutir. Está em seguir em frente, quando tudo em você quer desistir. A mente, como um músculo, cresce através da resistência. Cada desafio é uma oportunidade de fortalecê-la. Um dos hábitos mentais mais poderosos que você pode desenvolver é o desapego. Quando você aprende a se separar de emoções, de resultados, do caos externo, você ganha uma vantagem sobre aqueles que estão constantemente reagindo. Desapego não significa indiferença, significa controle. Significa entender que você não pode controlar o mundo, mas você sempre pode controlar sua resposta a ele. Imagine uma tempestade. A maioria das pessoas é pega pelos ventos, jogada pelas circunstâncias, lutando contra forças que não conseguem controlar. Mas aqueles com mentes inabaláveis permanecem imóveis, firmes, deixando a tempestade passar ao seu redor. Eles não desperdiçam energia lutando contra o incontrolável. Eles reservam sua força para o que realmente importa. Outro elemento crucial do treinamento mental é a disciplina. A mente sempre buscará conforto, facilidade e o caminho de menor resistência. É por isso que a maioria das pessoas nunca alcança a verdadeira força. Elas cedem a distrações, procrastinação e autodúvida. Mas a disciplina reestrutura a mente. Quando você consistentemente escolhe a disciplina em vez do conforto, você se transforma em alguém imparável. Comece pequeno, comprometa-se com hábitos que reforçam sua força mental. Medite para aguçar seu foco, exercite-se para reforçar a disciplina, leia para expandir sua mente, cumpra sua palavra consigo mesmo. Não importa quão pequena seja a promessa. Com o tempo, esses pequenos atos se transformarão em algo poderoso, uma mente inabalável. O mundo te testará, as pessoas te desafiarão, a vida jogará obstáculos em seu caminho. Mas no momento em que você dominar sua mente, nada externo poderá te abalar. Você se moverá pela vida com um nível de confiança, controle e poder que poucos jamais alcançarão. E quando outros perguntarem como você permanece tão firme, tão imperturbável, tão composto, você saberá a resposta. Você treinou para isso, você construiu isso, e nada pode tirar isso de você. 10. Dominar a arte de se mover em silêncio. O verdadeiro poder se move em silêncio. Não busca atenção, não precisa de validação. Simplesmente age e deixa os resultados falarem por si. As pessoas mais barulhentas na sala geralmente são as mais fracas. Elas anseiam por reconhecimento, anunciam suas intenções, buscam aprovação. Mas os mais fortes se movem silenciosamente, estrategicamente, com precisão. Se você quer ser respeitado, pare de anunciar seus planos. Pare de se explicar para todos. Apenas faça o trabalho. Apenas faça progresso. O sucesso não é construído com palavras, é construído com ações. Quanto mais você fala, mais você convida escrutínio, dúvida e resistência. Mas quando você trabalha em silêncio, ninguém te vê chegando, e quando percebem, é tarde demais. Os indivíduos mais fortes não desperdiçam energia se provando. Eles deixam seu sucesso falar por si. Eles não discutem, não buscam impressionar, não se explicam demais. Eles se movem com certeza, e essa certeza comanda respeito. No momento em que você para de buscar validação, você começa a se tornar imparável. Há uma razão pela qual as figuras mais influentes da história não foram as que constantemente falavam sobre seu próximo passo. Elas entenderam que o poder não está em promessas, está na execução. Elas não explicaram sua visão para aqueles que não entenderiam. Elas simplesmente construíram, criaram e dominaram em silêncio. Se você quer dominar isso, desenvolva a disciplina para manter suas ambições privadas. Trabalhe incansavelmente, mas não busque aplausos. Deixe as pessoas se perguntarem sobre seu próximo passo. Deixe-as questionarem como você permanece tão composto, tão imperturbável. Quanto menos elas souberem, mais controle você terá. O silêncio não é passividade, é estratégia. Força as pessoas a preencherem as lacunas, a especularem,
a pensarem demais, e nessa incerteza você ganha poder. Quando você fala, suas palavras têm peso, as pessoas ouvem, não porque você exige atenção, mas porque sabem que você não desperdiça palavras. Em um mundo onde todos estão desesperados para serem notados, seja aquele que não busca reconhecimento. Enquanto outros buscam atenção, você busca o domínio. Enquanto eles se concentram em parecer bem-sucedidos, você se concentra em realmente se tornar bem-sucedido. Esta é a diferença entre aqueles que falam sobre fazer grandes coisas e aqueles que realmente as fazem. Se você sentir vontade de explicar seus planos, resista. Se você sentir necessidade de se provar, contenha-se. Se você quer mostrar ao mundo seu progresso, deixe seus resultados fazerem isso por você. No momento em que você parar de alimentar a validação externa, você notará algo. As pessoas começarão a prestar atenção, elas se perguntarão como você fez isso, questionarão como nada parece te incomodar, e é aí que você saberá que realmente dominou o jogo. Não porque você disse ao mundo, mas porque você mostrou sem dizer uma palavra.